né, senhores? Vamos entrar então aqui na sintaxe, né, propriamente dita, não só na parte que nós vimos lá anteriormente, que é a base para você entender onde é que está cada coisa, mas agora sim, a gente vai aprofundar. O primeiro elemento da oração é o sujeito, né? E esse sujeito tem uma classificação. Essa classificação a gente precisa saber como é que você acha. Então, para a telinha, subindo para você o seguinte. O sujeito, gente, ele poderá ser classificado como determinado e indeterminado. Esse é o primeiro ponto. Para eu saber quando o sujeito é determinado, é aquele que pode ser facilmente identificado numa oração. Essa identificação poderá ser realizada por meio da concordância verbal. Como assim? Olha só, vamos pegar aqui, ó. O aluno está animado. Os alunos estão animados. A cadeira quebrou, as cadeiras quebraram. Pela concordância, eu posso identificar quem é o sujeito. Vamos fazer o seguinte. Para você encontrar um sujeito, a gente vai até o verbo. Então, o verbo estar. Né? Aqui, ó. Nós usamos aqui o verbo estar e o verbo quebrar. São os exemplos. Aí eu posso olhar para esse verbo e falar, olha, verbo, você é aquele verbo que faz parte daquela tabelinha que você tem sujeito. Tem verbos que têm sujeito, tem verbos que não têm sujeito. Você é um deles. Tá? Você é o estar, você o quebrar, vocês são verbos que vocês têm sujeito. Bom, se vocês têm sujeito, o que nós vamos fazer? Nós vamos perguntar para esse verbo quem ou o quê. Então, na primeira frase aqui, ó, a gente pergunta para ele aqui, ó. Está animado? Eu pergunto, o verbo, quem está animado? Ele responde que quem está animado é o aluno. Então, ele respondeu o sujeito, certo? Estou acompanhando aqui com vocês, ó. Os alunos estão animados. Verbo, quem estão animados? Ele responde, os alunos. A cadeira quebrou. Verbo, o que é que quebrou? A cadeira. O que é que quebraram? As cadeiras. Quando o verbo ele apresenta o sujeito, ele apresenta um sujeito, eu pergunto para ele quem ou o que e ele me responde. Quando ele me responder do quem ou o que, é porque esse verbo está empregado na frase com o sujeito e ele está determinado porque eu estou enxergando esse sujeito. Ó, é o aluno que está animado, são os alunos que estão animados. É a cadeira que quebrou, são as cadeiras que quebraram. Tá vendo? Então, esse verbo está me dando o sujeito de forma determinada. O sujeito determinado, gente, para efeitos de provas de concurso, é o que é menos questionado. Mas a gente precisa saber achar. Vamos para frente. Sujeito determinado, ó, aí é interessante, começa a ficar interessante o sujeito determinado. Ó. Ele poderá ser dividido em simples, composto ou implícito. Bom, tá bom, vamos lá. O que é o tal do sujeito simples? Ele é aquele que apresenta apenas um núcleo. Bom, vamos parar aqui. O que seria núcleo? Né? O que seria o núcleo do sujeito? Vamos pegar essa frase, os alunos da escola. Vamos vir aqui na lousa, vem comigo aqui, ó. Por aqui, ó. Os alunos, vou por aqui porque aí eu posso mexer legal aqui, ó. Os alunos da escola. Bom, os alunos da escola, gente, é o seguinte. Eu tenho aqui o sujeito. Os alunos da escola estão felizes, por exemplo, né? Ó, os alunos estão felizes. Então vamos supor que eu tivesse um verbo aí qualquer, não vai importar agora aqui. Quem é o sujeito? Os alunos da escola. Ó, tudo isso aqui é o sujeito. Aí o que você faz? A partir do verbo, você vai caminhando para o lado inverso, né? Contrário. Você encontrou uma expressão que tem uma preposição. Ó, da escola. Tá vendo aqui, ó? Da escola. Bom, se eu tenho preposição, o escola, ele não pode ser o núcleo do sujeito. Então o verbo não pode concordar com ele. Aí você continua e achou um outro substantivo que não tem preposição. Então esse cara aqui é o núcleo do sujeito. Então quando eu digo que ele tem mais de um núcleo, é porque ele vai apresentar mais de uma dessas características. Se ele apresentar uma só característica dessa, ele vai ter um núcleo só, como é o caso aqui, ó. Quer ver? Vamos voltar para a tela. Ó. Pega a telinha aí e dá uma olhadinha na frase, ó. Os alunos da escola estão fazendo a prova. Alguns chegaram para a festa.
Os alunos da escola é o sujeito. Eu tenho um núcleo só porque é alunos. Quer dizer, não foi a escola que chegou. Aliás, desculpe, os alunos estão fazendo a prova, né? Não é a escola que está fazendo a prova. Quem está fazendo a prova são os alunos da escola. Então, os alunos praticam a ação do verbo, eles são o núcleo do sujeito aí. Então, ele só tem um núcleo. Alguns chegaram, você tem a impressão que você tem mais de um, no alguns, a mesma coisa no alunos, mas na verdade o núcleo é só ele. A gente tem uma interpretação de ter mais pessoas envolvidas aí, mas o núcleo é só esse elemento aí. O alguns, ele também tem essa característica. Alguns chegaram, sujeito simples e composto, ele só tem um núcleo. Olha a diferença aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo ele vai apresentar a diferença, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Sujeito composto, aquele que apresenta mais de um núcleo. Ó, aqui, ó. Então eu tenho ali, ó, os alunos e os professores. São dois núcleos. O núcleo aluno e o núcleo professores que praticaram a ação do verbo. Aí é o tal do sujeito composto. Então o sujeito simples é aquele que apresenta um único núcleo. E o sujeito composto é aquele que vai apresentar mais de um núcleo. E aí você vai perceber que normalmente você tem uma conjunção E ligando esses elementos aí. E esse cara aí, ó, esse tal do sujeito implícito, né? Como que é isso? Pô, implícito, elíptico, subentendido ou desenencial, né? Como é que eu vou encontrar um negócio aí? Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. É aquele que se apresenta de forma explícita, né? Ou seja, que não se apresenta de forma explícita. Eu não estou enxergando esse sujeito. Olha lá, olha a tela, vamos abrir a tela aí para você. Ó. Olha lá, aquele que não se apresenta de forma explícita, mas pode ser identificado na oração por meio da terminação do verbo. Por exemplo, ó, quando a gente lê aí, ó, encontrei, tá vendo aí, ó, encontrei tudo que procurava. Quando você lê essa terminação do verbo, você vê que é o eu. Olha lá, encontrei, você vê que é o eu, né? Eu encontrei. Aqui acontece a mesma coisa. Quando você diz assim, ó, ontem vimos todos no evento. Quando você vê aqui o vimos, automaticamente você já identifica que é nós, né? Ou seja, nós vimos. Então, o sujeito aqui, ó, o sujeito aqui, ele não aparece na frase. Eu que pus aqui, tá vendo? Ele não aparece, ó. Ele também não aparece aqui, ó. Tá? Então, o que a gente tem? Um sujeito que está escondido, ele está oculto, tanto que muita gente chama isso de sujeito, né, popularmente chamado de sujeito oculto. Eu digo popularmente por quê? Porque o correto desse sujeito mesmo são esses nomes aqui, ó. Olha lá, implícito, elíptico, subentendido ou desenencial. Desenencial significa a terminação do verbo. Tá? Então, essa é uma característica do sujeito. E também temos aqui, ó, o sujeito indeterminado. Bom, o sujeito indeterminado, gente, é o seguinte. Vamos lá, ó. Sujeito indeterminado, o primeiro passo é entender assim. Eu tenho um sujeito que ele aparece na terceira pessoa do plural, aliás, um verbo, né, desculpe, que aparece na terceira pessoa do plural sem fazer menção a qualquer sujeito explícito. Eu estou mostrando isso aqui para vocês. Tá, mas o que é então o sujeito indeterminado? Bom, o sujeito indeterminado nada mais é do que aquele que não pode ser encontrado no texto. Ó, mas ele não pode ser encontrado de forma explícita. Eu não estou enxergando esse sujeito. Mas ele pode ser identificado com um verbo na terceira pessoa do plural. Conforme a gente vê aqui, ó. Eles, quem? Ó, eles fizeram a tarefa, né? Eles ou elas fizeram a tarefa, ou melhor, fizeram todos os pedidos aí, né? Bom, então eu tenho um verbo, caracterizando aqui, ó, voltando aqui, ó, um verbo que está na terceira pessoa do plural e eu não encontro esse sujeito em outro lugar, então eu tenho um eles, você pode trocar, né, pode acrescentar, né, aqui, ó, eu vou acrescentar um eles ou elas, ó. Eles fizeram todos os pedidos ou elas. Então, com certeza, eu tenho um sujeito indeterminado. E, que mais? A gente tem também uma situação que
quando cai em prova, costuma derrubar os candidatos no sentido de fazer a avaliação, porque o sujeito indeterminado ele também pode ser encontrado aqui, ó, nesse item B. E aqui a gente tem que conhecer regência, conhecer a palavra ser, saber transitividade de verbo, porque eu tenho que decorar, não tem jeito. Aqui, ó, vou abrir a tela para você e deixar você com a tela e vou mostrar aqui um detalhe para vocês. Deixa eu ver aqui a caneta que eu vou pegar. Peguei uma canetinha aqui e vou usar com vocês, ó. Trata-se de assuntos proibidos, é a primeira frase. Bom, o que a gente tem? A gente tem um verbo que ele é um verbo transitivo indireto. Tá? Por quê? Ó? Porque se trata de, está aqui até a preposição. Muito bem. Vamos para o próximo. Deixa ele quietinho aí. Na frase 2, chegou-se a esta conclusão. Ó, esta, chegou, o verbo chegar é um verbo intransitivo, ele não tem complemento. Então eu usei o verbo chegar como verbo intransitivo. Está aqui, ó. Assim como usei o outro como verbo transitivo indireto. Legal. Que mais? Naquela época era-se mais feliz. Poxa, agora eu usei um verbo de ligação. Ó, o verbo ser aqui, ó. Ele é um verbo de ligação. Então nós vamos começar brincando assim, é assim mesmo. Quando eu tiver um verbo intransitivo, ou melhor, transitivo indireto, um intransitivo e um verbo de ligação, e esses verbos estiverem ligados, ó, ligados à palavra ser, isso indica que eu tenho um sujeito indeterminado. Pô, professor, então eu tenho que decorar esse troço aí. Gente, é exatamente isso. Olha, quando a gente tem uma situação em que o verbo está na terceira pessoa do plural, como é esse caso aqui, ó, esse é mais simples, né? Mais rápido de você identificar. Por exemplo, ó, você olha lá, fizeram todos os pedidos. Pá, legal, eles ou elas, né? Então lá, ó, eles fizeram, né? Olha lá, eles fizeram todos os pedidos. Maravilha, o sujeito está implícito. Agora, quando cai desta forma aqui, gente, ó, quando cai com esses verbos, né, com essa característica, aí tem que decorar realmente. Né? Não que os outros não tenham que decorar, mas aqui tem mesmo. Ah, professor, eu tenho dificuldade. Como é que eu vou saber que o verbo é transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação? Você vai fazer o seguinte. Você vai lá para a regência. Ó, vou pôr aqui para você. Ó. Você vai lá para a regência. A matéria de regência. A gente vai estudar a regência, gente. Nós vamos estudar isso aqui, tá? Mas é apenas para quem já é um pouco mais afoito. Ah, eu quero ir agora lá. Pode ir, não tem importância. A regência você pode estudar tranquilamente. Essa regência, você vai lá na tal da regência verbal. Tá? Ó, vai ser legal, porque a regência verbal, ela vai te ajudar a fazer uma questão de análise sintática, ela vai te ajudar a entender a própria regência, que é a dependência, ela vai te ajudar a entender acento indicativo de crase, ela te ajuda a entender pontuação, um monte de coisa. A regência é uma base legal. Lá na regência é que você sabe se o verbo é transitivo indireto, se ele é verbo intransitivo ou um verbo de ligação. Aí a partir daí você liga ao nome do sujeito aí. Tá? Mas é claro que quando nós estudarmos a concordância e a regência, porque tem a ver com concordância, que você reparou que a gente tem, ó, aqui, ó, a gente tem assuntos proibidos, tá vendo? E você viu que o verbo está no singular, né? Trata-se. Portanto, se eu tivesse feito isso daqui, ó, se eu tivesse escrito isso daqui, ó, desse jeito, eu ia cometer um erro de concordância. E você viu como a matéria é toda ligada, né? É toda ligada. A gente está falando de classificação do sujeito, entrou um verbo na terceira pessoa do singular, tem a ver com concordância. Vamos encaixando as pecinhas aí. Por enquanto, vamos entender só o sujeito indeterminado. Verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos ou verbos de ligação, junto com a palavra ser, sujeito indeterminado. E a gente fecha aqui essa parte aqui, ok? E aí, rapaziada, gostou do vídeo? Então dá um likezinho, faz um comentário, compartilha isso, visite as nossas redes sociais, faça inscrição aqui no nosso canal para você receber outros vídeos. E também faz o seguinte, dê sugestões de assuntos, quais assuntos que você mais precisa, dos quais você mais precisa, para a gente poder gravar aqui para vocês e trazer o melhor para você ser aprovado. Legal? Dá um likezinho aí e faz o seu comentário. Estou esperando aqui. Um abraço.